Meu amigo Cal, Amigo, já é. você está vendo aqui, A tecnologia tem suas maravilhas. e tem suas atrapalhações também, É, é como tudo na vida. com certeza, amigo. Aí quando eu aperto a câmera errada, aí a imagem que aparece é das minhas gambiarras da luz, entendeu? Aí o pessoal Uhum. fica conhecendo minha sombra, o que é maravilhoso. Querido, seja bem-vindo. Essa é a nossa live, Professor de Vida com Vida. E quando eu pensei em conversar com você, eu me lembrei muito dos nossos muitos papos, inclusive um deles faz alguns meses eu estava lá em Recife e a gente marcou de almoçar e conversamos muito sobre ceticismo, sobre filosofia, sobre uma série de coisas. E uma das nossas abordagens naquele almoço foi justamente o quanto as pessoas estão se obrigando a sorrir sempre, a ter um posicionamento otimista da vida, a sempre estar felizes. O que é que a gente pode dizer a respeito disso, meu amigo? Vamos chegando aqui, batendo um papo com essas pessoas queridas que estão nos assistindo. Muito bem, Cal, exatamente. Eu acho que a felicidade virou uma espécie de um novo paraíso para os nossos tempos tão esvaziados de sentidos. Eu acho que nós fizemos uma opção na tradição histórico-cultural desde a Renascença, com o advento da ciência e do pós-iluminismo, que foi apostar na autonomia plena do ser humano, esquecendo de que ele não é dotado de toda essa competência através de sua vontade na aquisição da felicidade, porque o ser humano, como diria Merleau-Ponty, um filósofo francês, nós vivemos a monstruosidade da contingência. E o homem está dentro da contingência, como também está a contingência contida nele. Ou seja, nós não fugimos daquilo que Maquiavel chamava da fortuna, que quer dizer as circunstâncias às quais você se referia, né? O Gasset, que é um filósofo espanhol, tem uma frase muito interessante, quem somos nós, senão, digamos, muitas vezes, os produtos de certas circunstâncias, né? Então, a felicidade ela vem se tornando uma obrigação e, paradoxalmente, quando ela se torna uma imposição, ter que ser feliz termina levando as pessoas, digamos assim, a serem infelizes justamente por aquilo que elas não tinham, né? Então, eu acho que existe uma intrínseca relação hoje entre a obrigatoriedade da felicidade, essa versão tirânica, com a depressão. É possível examinar que muitas destas pessoas, como se refere Lipovetsky na sua obra Felicidade Paradoxal, nós sofremos de uma espécie de felicidade ferida, porque ela está contemplada justamente nessa autonomia plena do ser humano, do tipo, compete a você, e se você não conseguir, o único culpado é você em função da sua incompetência, da sua impotência, e isso gera um desamparo. E o desamparo é o pressuposto psicológico da depressão. Então, se percebe quando essas pessoas não estão no encaixe pleno do modelo de felicidade que é imposto, uma felicidade que, inclusive, ela é contemplativa apenas do estado pleno da alegria. O Vinícius de Moraes tem uma frase muito interessante, figurativa para isso, quando ele coloca que a felicidade é uma gota de orvalho brilhando sobre uma rosa em uma manhã de sol, que logo se derrete e se converte numa lágrima de amor, né? A maneira também como um outro escritor francês, o Mirabeau, dizia que a vida é boa demais para esperarmos dela apenas a felicidade. Eu acho que houve um recorte da felicidade em relação à vida, o que suscita a pergunta sobre a obrigatoriedade da felicidade e o adoecimento que disso decorre, porque é depositado sobre o ser humano e sobre sua aparente condição de soberania, da sua vontade, no controle da sua vida e no controle da própria existência, que é nutrida por contingências, esse impositivo de que o sujeito, digamos, ele governa, né, as suas emoções plenamente no estado, digamos, da alegria contínua. Exato. Eu acredito que você próprio, no seu trabalho como psicólogo e como professor,
em muitos momentos você teve a chance de falar com as pessoas que nós vivemos aquilo que somos e vivemos aquilo que a vida traz para o que somos. No dizer de Jean-Paul Sartre, né, nós somos condenados à liberdade. Então, em algum momento, você vai ter que escolher o que vai fazer da sua vida. E muitas vezes, algumas pessoas, obviamente, estão escolhendo ser infelizes. Tem muita gente que escolhe ser infeliz. E há o outro lado de pessoas que escolhem ser felizes, mas as circunstâncias estão aí. É como a gente estava conversando antes, a fortuna, que às vezes faz a roda girar, quem está embaixo vai para cima, feliz, afortunado, com sorte, com alegria, e também a fortuna brinca e leva quem está em cima para baixo. Descontentamento, desolação, tristeza, carência. E isso é o viver humano. Nós estamos numa realidade humana, nós estamos dentro de um mundo humano. E quanto mais nós tivermos consciência disso, vai ser importante. No seu trabalho enquanto psicólogo e enquanto professor, você tem a chance, amigo, de mostrar para as pessoas que nem sempre sorrir o tempo todo é sinal de que a gente está saudável? Sim, isso é necessário, porque do ponto de vista da clínica, seja ela da psicopatologia ou da clínica da saúde mental, algo que não se pode fazer é a dicotomia das emoções que nós categorizamos como emoções positivas e emoções negativas. Eu acho que a nossa felicidade, o nosso modelo de felicidade optou por um excesso de positividade. Ou seja, só aquilo que nos agrada é que nós reconhecemos como aquilo que nos faz bem. E muitas vezes o que nos desagrada é o que nos amadurece. Como estava dizendo antes, no circuito histórico-social nós fizemos a opção mais pela felicidade do que pela maturidade. Na clínica, quando você não faz a divisão entre emoção positiva e negativa, quando você entende que medo, raiva e tristeza, não obstante emoções dolorosas, elas passam, quando bem interpretadas, a enriquecer e amadurecer o sujeito, a felicidade fica de somenos importância. Porque a pergunta que eu faço na minha clínica é a seguinte: você ama mais a felicidade ou a vida? Porque se você ama mais a felicidade, você não ama a vida. Mas se você ama mais a vida do que a felicidade, então você amará também a própria felicidade. Né? E isso nos traz justamente nessa dicotomia emocional que a nossa cultura reforça, e que quando nós estamos padecendo de alguma angústia, quando nós estranhamos uma emoção como medo, superlativo, tristeza, a gente vai para aquilo que Lipovetsky colocou como a felicidade ferida, ao qual me referia, quando as pessoas tentam, através do hiperconsumo, por isso a felicidade virou um produto muito atrativo, virou uma espécie de um novo paraíso, né? E nos remete ao dizer de Marcel Proust, quantos paraísos a gente precisa perdê-los para entender que eles não existem, né? Ou ao que remete à obra de Walden, A Vida nos Bosques, de Henri Thoreau, escritor norte-americano, quando ele coloca, a sociedade contemporânea parece viver uma certa tranquilidade em seu desespero disfarçado, né? O William Shakespeare, através do Hamlet, tem uma pergunta interessante, quando ele faz para o Horácio, seu amigo fiel: não seriam nossas dores disfarces de uma dor ainda maior? Eu poderia usar aqui uma parafrase, dizendo: não seriam as nossas felicidades, digamos, disfarces de dores mais profundas? A gente levantou bandeiras, Cal, que realmente reforçam essa dicotomia na clínica, e eu vejo o padecimento de muitas pessoas pela inabilidade de lidar com suas próprias angústias, com suas tristezas, por exemplo. Essas bandeiras poderemos fazer aqui algumas parafrases. Por exemplo, penso, logo existo, do Descartes. Eu poderia converter hoje: sou feliz, logo existo. Ou a bandeira religiosa: fora da caridade não há salvação. Eu poderia converter hoje: sem a felicidade não há salvação. Né? Ou a maneira do próprio William Shakespeare, através de Hamlet: se eu não sei, eis a questão. Podemos colocar na parafrase hoje: se eu não ser feliz, eis a condição. Ou a obrigação. Ô, querido, Então, essa eu percebo isso na clínica. Assim. O sintoma da clínica, Carl, desculpe, Tá. o sintoma da clínica hoje é o sintoma justamente, digamos, da nossa ferida em relação à existência.
nós criamos um desafeto em relação à vida, porque esperamos que a vida nos agradasse. E quando a gente coloca uma crença no nosso desejo acima da realidade, a gente vive a ilusão, como diriam os epicuristas, na sua famosa equação: felicidade é igual a realidade menos expectativas. Então eu vejo a frustração, eu vejo a decepção e eu vejo as pessoas amarguradas, vivendo o desamparo porque elas não aprenderam a lidar com a vida, porque são reforçadas em entender pelo excesso de positividade que ser feliz significa, como diria Rubem Alves, né? Não é sofrer a invasão de um grão de areia, né? Ostra feliz não faz pérola, como diria o Rubem Alves. Todo mundo tem um grão de areia, a questão é como você responde a seus grãos de areia. Ou você confecciona pérolas, ou você faz novas feridas. Eu fico pensando na grande confusão também que as pessoas têm, ou costumam ter, que está relacionada entre felicidade e bem-estar. Então, eu estou conversando com uma pessoa muito querida, por você agora, e isso me enche de bem-estar. Eu tomo uma taça de vinho, vendo um filme aqui, ou uma série de minha preferência na Netflix, eu tenho um bem-estar. Eu pratico alguma ginástica na minha casa, embora seja bem pequena, eu estou numa situação de bem-estar. Eu abro um livro e me deleito com aquela leitura, e isso me traz bem-estar, como quando eu coloco a minha gatinha no meu colo e a acaricio. Cada uma dessas coisas me trazem bem-estar. Todas elas me trazem bem-estar. Mas não é o bem-estar equivalente ou igual à felicidade. Eu posso ter bem-estar e não estar feliz. Eu posso estar feliz mesmo que nem sempre eu tenha o bem-estar. Podemos levar também a nossa reflexão sobre felicidade para este âmbito, amigo? Podemos sim, Carl, é um diferencial diagnóstico, inclusive, porque nós podemos colocar que bem-estar para uma pessoa pode ser a vivência de prazeres, tá? Mas a vivência superlativa de prazeres, como diria Kierkegaard, na sua célebre classificação sobre as chamadas éticas do comportamento humano, do tipo a ética em si, o camarada que pensa que sendo virtuoso ele vai poder se livrar das angústias e vai adquirir a felicidade e vai ter a experiência do bem-estar, e aí ele se frustra, porque mesmo sendo virtuoso, como diria Kant, tem pessoas desonestas felizes e pessoas honestas infelizes, né? Então a virtude não seria o modelo capital para designar o bem-estar de um sujeito ou a sua felicidade. Podemos dizer também, como diria Kierkegaard, a ética da estética. Estética em filosofia quer dizer prazer. Ou seja, muitas pessoas que têm prazeres não conseguem, no final do dia, aplacar suas angústias. Por exemplo, eu posso viver o prazer da comida e aquilo não eliminar a minha ansiedade. Eu posso viver o prazer do sexo e, como a água do mar, que tento aplacar a minha sede, eu só fico com mais sede. Então, o diferencial aí, de fato, é importante, porque bem-estar não implica felicidade, porque pode ser simplesmente exíguo e, inclusive, condicionado a vícios. Tem pessoas que têm bem-estar através dos seus vícios, né? Através da bebida alcoólica, por exemplo, né? Tem uma lenda mitológica que conta que uma princesa melancólica, certa feita, decidiu tirar a própria vida. E ela resolveu esmagar algumas frutas no fundo de um cântaro, para que, bebendo o seu caldo venenoso, ela ali pudesse padecer, finalmente, porque não suportava a sua vida de angústias. E ali, num fatídico dia, depois que as uvas estavam esmagadas, estraçalhadas e tinha um caldo, ela resolveu beber e, para surpresa dela, em vez de ela sentir, né, digamos, a dor da angústia e a sua partida, ela teve alegria, porque, na verdade, ela foi a inventora do vinho, né? Ou seja, o caldo venenoso era o amargor das frutas, que eram, no caso, as uvas esmagadas. Então, tem muita gente que faz uso do álcool como forma de bem-estar, mas essa pessoa não é feliz. A questão é como coloco a maneira como a brincadeira que Hamlet faz Horácio. Será que nossas dores não são disfarces de dores ainda maiores? Será que nosso nosso bem-estar não seria a máscara de muitas infelicidades nossas, né? E vice-versa, né? Muitas das nossas felicidades podem também ser disfarces de muitos mal-estares nossos.
O que eu penso é que em tantas circunstâncias, as pessoas estão pressionando as outras para estarem sempre bem, para estarem sempre felizes e alegres e vivendo essas experiências de euforia, que no momento em que alguém é capaz de se dizer com alguma emoção tida como negativa, o que acontece é que essa pessoa é vista como errada. Você não teria, então, em tese, o direito de viver tristeza, raiva, medo, porque tem algo errado com você se você não está feliz. Se você não está feliz, aí há um grande problema a ser resolvido. Observe, muita gente gostaria de estar na sua situação. Muita gente trocaria de lugar com você com vantagem. Muita gente poderia estar vivendo aquilo que você vive e aplaudindo e abençoando a vida que teria. E você, que é um mal agradecido, uma pessoa que não, um ingrato a Deus, às circunstâncias, você não nota que você já é feliz? Observe, se você não está feliz, você está com um problema. Ou seja, esse tipo de pressão acaba fazendo com que as pessoas fiquem tão tensas para encontrar essa tal felicidade que acabam não sendo felizes. Elas ficam tão pressionadas com um encargo, uma carga sobre os ombros tão grande para poder serem felizes, que essa sensação de procura, de busca eterna da tal felicidade acaba fazendo com que elas vivam exatamente o contrário, com que elas vivam infelizes. É interessante, Cauã, me remete mais uma vez a Shakespeare, né? Em Hamlet, eu vou me socorrer mais uma vez nele, quando ele coloca o seguinte, né? O que será de mim quando todos aqueles que espero que eu seja desaparecerem, né? Tem uma frase também do Paul Valéry, quando ele cita o seguinte: os homens se diferem pelo que mostram e se assemelham pelo que são, né? Isso nos remete para justamente essa tentativa de mostrar a felicidade pelas aparências, ou seja, felicidade exibida e não felicidade vivida, onde exibir vale mais que existir. Tem muita gente que faz essa competitividade em cenas midiáticas para poder provar que é mais feliz do que o outro. Então, não apenas abriu-se essa questão obrigatória de você ser feliz, mas a questão obrigatória de você provar que é mais feliz que o outro, né? Então, essa questão ficou mais adoecedora ainda. Eu me lembro que há 50 anos, fazendo uma breve historiografia do comportamento social, o chamado comportamento de inveja era muito mal querido. As pessoas tinham medo de serem invejadas. Tanto que quando você dizia alguma conquista, você teria que bater na madeira 3 vezes, ou algo parecido, né? Uma mandiga para te proteger da alegria que você não teria que expô-la. Hoje, ao contrário, a felicidade está dependente do despertamento da inveja que você faz nos outros, porque ficamos dependentes do olhar laminoso, da lâmina do olhar do outro, para poder provar que nós somos realmente felizes. Então, vivemos hoje essa versão facebookiana e instagramiana de uma felicidade exibida. Então, a obrigação hoje de ser feliz também está ligada à questão de você provar obrigatoriamente que você é mais feliz que o outro. E nem sempre essa felicidade exibida pode ser considerada uma felicidade legítima, né? Eu penso, inclusive, nas falas a respeito do otimismo, que tem muito a ver com esse pensamento da felicidade, que seria o otimismo como uma certeza de um futuro melhor do que o presente e o passado, uma garantia de que o que virá será muito melhor do que aquilo que se tem. E esse otimismo é também, filosoficamente, muito combatido por alguns pensadores. Sêneca, por exemplo, dizia que é importantíssimo que nós nos preparemos com o pensamento em cenários de pior hipótese. Ou seja, ele sugeria que, diante de todas as experiências, para que não fôssemos assaltados por uma circunstância complicada e nos pegasse essa circunstância numa situação de despreparo, era importantíssimo que nós também fizéssemos exercícios de habituação mentalmente. E esses exercícios seria: qual é o cenário de pior hipótese? O que pode acontecer se não se der aquilo que eu quero que se dê? Então, algum pessimismo, alguma pitadinha de pessimismo pode ser também fundamental para se estar no mundo. E essa pitadinha de
pessimismo pode fazer com que as pessoas se preparem. Então, eu vejo essa ideia de um otimismo, digamos, eu gosto de chamar de um otimismo pernicioso. Tudo vai ficar maravilhosamente bem, tudo está caminhando para um processo evolutivo muito melhor. Tudo que acontece agora é um preparo para alguma coisa muito melhor que está por vir. Eu questiono isso com uma postura bastante cética. Se nós não soubermos aproveitar este presente adverso, difícil, se nós não aprendermos com ele, o que virá não será bom. Então, você pode fazer uma ponte dos seus pensamentos dessa ideia de um otimismo absoluto e, quem sabe, até pernicioso, com essa ideia de felicidade obrigatória, amigo? É adorável a sua colocação, Cal. Tem um autor que recentemente faleceu, que é o Roger Scruton. Ele fala num livro intitulado A Vantagem do Pessimismo. Mas não é um pessimismo apenas porque você pensa apenas no pior, que não é alusão de Sêneca, pensar apenas no pior, mas pensar também no pior. Mas é a questão do criticismo, né? Do pensamento crítico reflexivo, que está muito comprometido, que numa visão super otimizadora das coisas se torna fantasiosa e se torna uma espécie de ópio para o nosso exame crítico sobre a realidade. Tem 3 escolas que eu acho capitais que nós resgatássemos para a contemporaneidade e que competem diretamente com essa versão infantilizadora e, eu diria, alienante e, propriamente dita, dominadora das consciências ingênuas, que é a ideia de um super-otimismo sobre as coisas, acreditando que depois dessa pandemia as pessoas vão virar seres angelicais, né? São 3 dessas escolas que eu acho que considero muito importantes. A sabedoria trágica no resgate do teatro grego, os gnósticos e, fundamentalmente, também a sabedoria israelita, que tem 4 pilares importantes, a começar pelos provérbios, que faz um resgate da tradição. Tem um pensador, sociólogo britânico, Edmund Burke, que ele fala que a sociedade é uma comunidade que reúne mortos, vivos e os que vão nascer. Ou seja, o que acontece com o excesso de otimismo é uma geração que pensa só nela. Ela não resgata a tradição dos antigos porque tem medo de quê? Que a sabedoria trágica traga o outro lado da moeda, que é a fortuna oculta e que nos surpreende e que nós não queremos, e também faz com que nós neguemos as gerações futuras, porque a gente só se importa com a nossa felicidade pessoal e presente. Exatamente. Temos o segundo pilar da sabedoria israelita, Cal, que seria justamente o Eclesiastes, que nos lembra que somos pó. Tem a terceira sabedoria, digamos, israelita, que é a história de Jó, que rompe com a ideia de uma moral da virtude como uma forma de que o indivíduo, sendo virtuoso, ele se torna um ser especial. E temos, por fim, o Cântico dos Cânticos, que relata a questão de que a vida em si já é graça, ou seja, a concepção otimista de achar que você vai ter uma vida maravilhosa é descartada nessas 3 escolas. É uma visão realista. Isso casa com uma obra muito interessante, intitulada Fahrenheit 451, que diz respeito a uma sociedade monitorada por bombeiros que, ao contrário de apagar fogo, ateiam fogo em livros clássicos que resgatam pensamentos não otimistas. E as pessoas passaram a se alienarem justamente porque só queriam notícias boas, só queriam viver num mundo encantado, antirrealista. Isso as fragilizavam e as infantilizavam. É o culto que nós temos hoje da nossa sociedade Peter Pan, onde as pessoas encontram no excesso de entretenimento uma forma ludibriosa de pensar o mundo, diminuindo sua capacidade crítica reflexiva. Aí, só para concluir, Cal, nessa obra, o interessante é que a personagem central, o Mikeman, ele tenta conversar com uma jovem chamada Clarice, porque todos que liam livros clássicos que tinham esse tom pessimista ou realista, desde Machado de Assis, digamos assim, às tragédias gregas, todos eles eram queimados e essas pessoas eram sacrificadas. Então ele encontra nessa personagem de nome Clarice
um conhecimento que ele não tinha. Então, ele passa a aspirar esse conhecimento. Então, ele vai para o governador do estado, que tinha ali, como a Sociedade dos Bombeiros, a obrigação de queimar todos os livros, e diz, mas por que estamos queimando os livros clássicos que aumentam o nosso poder crítico reflexivo, que faz com que nós pensemos a complexidade do mundo e nos prepare de forma madura para enfrentarmos a dureza também do lado da vida que fica oculta e depois emerge e surpreende as pessoas, adoecendo-as. E a grande surpresa da resposta do governador para o bombeiro é a seguinte: meu amigo, infelizmente, não fomos nós que decidimos, foi a população que escolheu. A população que escolheu a ignorância, a população que escolheu o ópio, a população que escolheu o anestésico, de diminuir sua capacidade crítico-reflexiva para viver num otimismo excessivo, porque isso lhes dá a sensação, na verdade, no fundo, falsa, de que estão sob o controle das coisas. Então, eu acho que a nossa sociedade cultua o otimismo, queima pessoas que têm um pensamento mais crítico-reflexivo. Pessoas como nós, por exemplo, para vendermos nossos livros, é difícil, porque nós tocamos em feridas narcísicas. As pessoas querem escutar contos da carochinha, que as fazem se sentirem superestimadas, a maneira do tipo cult life de um ser extraordinário que não somos. Né? A maneira eclesiástica, somos pó. Então é mais difícil você admitir que você é pó, é mais difícil você admitir o lado trágico da vida, é mais fácil, como diria Karl Marx, você optar pelo ópio do que você enxergar a realidade. E eu acho que o otimismo entra hoje com uma ferramenta venenosa para diminuir a capacidade intelectiva do indivíduo, reduzi-la. Isso tem um controle midiático muito grande, de distração das pessoas, de fazer com que as pessoas se enganem em respeito a elas mesmas, para ter o controle social sobre a nossa ignorância. Ignorância que nós elegemos segundo a obra Fahrenheit. E vai existir para mim, uma ideia de otimismo pernicioso que serve a ideologias, que serve a processos de dominação, porque se todos estão achando que tudo vai ficar bem, essas pessoas se mantêm num processo de inocência, que também é considerado um processo de acomodação. Eu me acomodo na ideia de que o futuro é sempre melhor, de que tudo vai dar certo, e por isso eu espero tranquilo, eu espero na banheira de água morna, eu espero que as coisas se deem da forma como é o planejado, sem me dar conta de fazer uma investigação. Por isso que eu considero que as pessoas que buscadores, eu, você, as pessoas que estão aqui assistindo, normalmente nas lives, tanto nas lives da manhã, às 8 horas, como nas lives de terça e quinta à tarde, como essa que agora estamos fazendo, as pessoas estão procurando conhecimento, elas estão indagando o que está aí ou o que está aí é apenas o que eu vejo. As coisas não são como elas são. Às vezes são opiniões que são forçadas e tantas vezes repetidas que acabam criando uma narrativa hegemônica e as pessoas começam a acreditar que essas narrativas são a realidade. E é muito comum que ideias de otimismo pernicioso, ideias de felicidade obrigatória sirvam a interesses que são pura e simplesmente o desejo da dominação, o desejo da perpetuação no poder. Existiria, então, querido, uma vontade de se criar pessoas ufanistas, acreditando no futuro feliz, muito alegres, muito animadas, justamente para poder mais facilmente dominá-las? Certamente, porque a alegria excessiva tem um torpor que a tristeza, muitas vezes, descortina a realidade mais profundas, né? O Charles de Baudelaire já tinha essa frase bastante categórica com o Kierkegaard, que entristecer-se é uma forma de conhecer melhor o próprio mundo, né? E aí vem a questão justamente que nós fizemos essa divisão entre emoções negativas e devemos pô-las debaixo do tapete versus as emoções positivas. O Paul Valéry tem uma frase interessante: nós costumamos construir coisas para nos socorrermos sobre aquilo que não existe, porque isso faz com que nós busquemos tolerar mais aquilo que existe e é mais duro, né?
Na obra Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, as personagens centrais, elas oscilam em 5 classes que foram produzidas por engenharia genética entre alfa e Y. O alfa mais com pessoas mais inteligentes e o Y com as chamadas classes ou as párias, as classes menores. E ali tem uma pessoa que sofreu um erro genético, que tem o nome de Bernardo. Então ele teve algum problema e graças a esse problema ele pode enxergar melhor a realidade. Então ele não precisava tomar aquilo que o Aldous Huxley chamou na obra o soma, que era a pílula da felicidade para que as pessoas ficassem anestesiadas e sempre alegrinhas. As neurociências provam hoje que as pessoas que estão sempre em estado muito alegre, elas não têm um poder de penetração e de profundidade que pessoas que têm estados de humores em níveis basais. Então isso é muito interessante imaginar a maneira da obra, O Admirável Mundo Novo, que o Bernardo ele tem uma concepção mais profunda, só que ele vê que todo mundo está alegre, todo mundo está feliz. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas se desumanizaram. Elas perderam a capacidade de enxergar com maior profundidade, inclusive a arte e a beleza, foi se exaurindo nessa sociedade. Até que ele vai para uma ilha e lá se encontra com um jovem, que era um selvagem, filho de uma mãe que tinha sido, digamos, banida daquela sociedade. E na conversa com o Bernardo, ele se encanta, porque ele percebe ali um ser humanizado que tinha, que chorava, que sentia dores, que tinha preocupações com o ser humano, que não vivia os estados permanentes da alegria, que, na verdade, a maneira como coloca a obra O Admirável Mundo Novo é uma forma de controle social, sim. Embotar afetividade significa tornar você uma espécie de um bobo da corte, que está sempre, como diria Dostoiévski, na personagem o idiota, sempre rindo e todo mundo perguntando por que ele está rindo e ele nem sequer sabe por que está rindo. E mesmo que as pessoas batam nele, ele continua rindo. Mesmo que as pessoas roubem dinheiro dele, ele continua rindo, porque para ele importa é ser feliz. Mas ele não tem um exame crítico de como aquilo está sendo prejudicial a ele, né? Então, o que a gente faz é a idiotização de uma sociedade através de um culto paradisíaco bastante fascinante, que é a ideia da felicidade, onde a gente encontra, e isso é muito circense, performático, e eu diria até ridicularizador. Eu imagino que se nós pudéssemos ir ao túnel do tempo e trouxéssemos um ancestral do Paleolítico, e ele pudesse perceber que depois de séculos depois, as pessoas se encontrariam como se encontram hoje, na maioria das vezes, sempre na obrigação de serem felizes, eles prefeririam continuar na era paleolítica, uma era mais autêntica, né? Então, o que acontece é que essas pessoas perderam a autenticidade. Eu imagino que as gerações futuras vão olhar para a nossa e dizer assim, essa foi a mais infantil de todas as gerações, a mais abestalhada no termo nordestino, né? Eu vejo uma coisa muito paradoxal, porque eu, como professor de programação neurolinguística, de coaching ontológico, de filosofia, as pessoas costumam imaginar que eu estaria no meu trabalho como professor ou palestrante, ou mesmo fazendo atendimentos individuais, que algumas vezes já fiz. As pessoas pensam, você é o cara que veio para o mundo para fazer as pessoas serem felizes. E eu costumo dizer que eu vim para trazer alguns lampejos de autoencontro, de autoconhecimento, de buscas interiores e que nem sempre redundam em felicidade. Às vezes um processo de autoencontro, um processo de autoconhecimento, ou essas buscas que nós todos fazemos, você dentro da filosofia e da psicologia, eu dentro de um mundo também interessante para mim, que é a própria filosofia, mas também mitologia, essa busca dentro do coaching. Mas eu vejo essas coisas, e da PNL, eu vejo essas coisas de uma forma muito diferente. Eu não imagino que a PNL, por exemplo, deveria chegar na vida de alguém e propor uma transfusão de sangue. Vamos tirar o seu sangue humano e vamos colocar sangue de barata. Sabe? Naquela metáfora de que barata é o sangue que confere a alguém a possibilidade de ficar no processo de ataraxia absoluta, de uma serenidade ou de uma imperturbabilidade que a desumaniza.
Eu considero a ataraxia uma busca importante. Você não pode ser alguém que está o tempo todo vulnerável a todas as condições que estão ao seu redor, óbvio. Por outro lado, a ataraxia absoluta, a imperturbabilidade, te desumaniza. A outra coisa é que a PNL não pode chegar na vida das pessoas para funcionar como um gás hilariante, que você inspira e vai fazer com que você fique sempre abobado, ou como você disse, um abestalhado, sorrindo o tempo todo, feliz o tempo todo. Por isso a filosofia e o coaching ontológico fazem parte do meu ensino de PNL, para mostrar às pessoas que em muitos momentos crescer significa se dar conta do que é o real. Crescer é estar dentro de uma perspectiva de vida humana, e estar numa perspectiva de vida humana significa uma série de coisas, inclusive alguma infelicidade. Então, amigo, que bom que você está trazendo esse pensamento e a gente está podendo conversar sobre isso para que as pessoas não fiquem mais tão carregadas de peso, né, quando elas se sentem tristes, quando elas se sentem infelizes, porque a infelicidade também faz parte do viver. Para fechar esse raciocínio e abrir um outro, eu me lembro muito de uma frase de Teilhard de Chardin, o grande padre, cientista e filósofo francês, que dizia assim: nós não somos seres humanos crescendo a partir de experiências espirituais. Nós somos o contrário, seres espirituais crescendo a partir de experiências humanas. E é uma experiência humana viver dor, sofrimento, infelicidade, tristeza com a tristeza do outro, viver a conexão que nos liga com outros que sofrem. Tudo isso faz parte de uma experiência legitimamente humana. Mas, amigo, e a ideia do descolamento da realidade? O que você acha que pode produzir nas pessoas esse distanciamento do que acontece e que também serve aos interesses de vamos fazer as pessoas ficarem felizes para que elas possam ser mais facilmente dominadas? Existe um descolamento da realidade e de onde vem isso? Eu acho que o descolamento tem uma relação também com a propriedade cognitiva nossa, que passa a ser exacerbada pela nossa cultura, que é o negacionismo. Isso é muito próprio da nossa natureza, né? E voltando aqui para poder ilustrar, Clarice Lispector tem uma frase que é muito interessante, que lembra essa questão do descolamento da realidade. Quando ela coloca, e depois da felicidade, quando nós a conquistarmos, o que virá? Né? Então, assim, ela nos repõe na realidade, do tipo, ora, a felicidade pode ser um engodo, um ideal cobrindo o real. A gente tem que ter o enraizamento no real para ter a cola com a realidade. E essa cola com a realidade é que nós tememos, porque ela nos coloca em xeque-mate, ela nos traz o contraditório que passamos cada vez mais, digamos, a expurgar, né? Não criamos uma sociedade imunológica. A nossa felicidade não é imunológica, a nossa felicidade é asséptica. É quando tudo está higienizado e sob controle e limpo para mim que eu estou feliz. Não, a minha felicidade é imunológica na medida que eu entro em contato com aquilo que me contradiz. O Freud tem uma frase interessante que coloca: a felicidade está fora do projeto da criação. Temos que nos conectar à realidade. Ele traz uma experiência chamada Fortida. Fortida é a experiência, ele como avô, ele viu que o seu netinho, a sua netinha, que ficou no berço, enquanto que sua filha, Ana Freud, tinha pedido alguns minutos que sairia para fazer algumas compras e deixou sob o encargo de Freud ali os cuidados da netinha. E Freud deu um carretel para a netinha. A netinha desesperou-se quando viu que a mãe saiu, mas de posse do carretel, a netinha começou a jogar o carretel e começou a puxá-lo pela ponta do fio. E aí ela ficava nessa brincadeira. Quando ela puxava o carretel, ela dizia, forte, dá, né? Tá aqui, né? Quando o carretel sumia do controle dela, ela entrava no desespero. Então, Freud tem, né, a concepção justamente da felicidade como alternância de estados entre ausência e presença. Podemos dizer assim, que felicidade é o momento em que, na ausência do objeto ou da pessoa que eu amo, eu intensifico a minha relação com a realidade, do tipo, não está aqui, tudo bem. E passo a usufruir no momento que essa pessoa retorna para mim, intensificando essa relação na sua presença. E aí Freud tem uma descoberta interessante. Nós amamos mais pela imaginação na ausência do que pela relação da presença.
tanto que os apaixonados, né, eu estava conversando ontem com um paciente meu, trocando ideias, eu estava dizendo para ele, porque ele conheceu uma pessoa nesse intervalo da quarentena, e ele está praticando aquilo que ele não praticava antes, porque saía nas baladas, ficava com as meninas e mal conhecia o nome delas. No dia seguinte esquecia e não tinha nenhuma vinculação. E agora, por força da necessidade de ficar em casa, ele está conversando diariamente com essa pessoa, criando vínculos. Então eu remeti ele à experiência, digamos assim, do século XIX, Madame Bovary seria categórica nisso, né? De que a troca de cartas, essa anterioridade do mistério, essa relação que é construída sem um contato físico imediato, faz com que as pessoas se vinculem mais umas às outras. Nós passamos a amar mais um ao outro na troca das angústias do que na troca das alegrias. Então, a colagem com a realidade é justamente o processo que nos leva ao amadurecimento. Descolar as pessoas da realidade é uma forma de levá-las justamente à infantilização. Só para concluir esse raciocínio sobre o descolamento da realidade, tem uma belíssima metáfora do Arthur Schopenhauer, que é o pêndulo do desejo. Ele diz que o desejo tem duas naturezas. A primeira, quando você a realiza, você entra no tédio. A segunda, quando você a busca realizar, você continua no sofrimento. Então, você vai de um lado para o tédio, quando realiza o que tem e desejou, e você cai no sofrimento, quando ainda não tem e ainda continua desejando. Então, volta à experiência do Fortidade Freud, que significa, na ausência do objeto e da pessoa que eu amo, eu posso amar mais ainda. Eu posso me colar mais ainda à realidade pela frustração, pela perda, como tem um pensamento que eu gosto de citar, diante do impossível, o luto. Diante do possível, a luta. Então, a luta, no luto, pelo que me falta, me amadurece mais e me conecta à realidade. O que existe hoje no descolamento da realidade é fazer com que as pessoas não entrem em contato com suas fraturas. E se você não entra em contato com sua fratura, você não pode projetar sentidos na sua vida e você não pode se conectar ao mundo. Porque a realidade, ela é soberana. E é nesse sentido, dessa metáfora entre o barco e o oceano, que somente cabe a mim o controle do meu barco. Diante do oceano, nada posso fazer. Então, a minha relação com a realidade é fazer o melhor que eu posso naquilo que eu tenho. E no que eu não posso, eu entregar as forças do oceano, ou seja, as condições da realidade. Quando a gente observa com mais clareza, com mais amadurecimento, com mais senso, né, de exame, porque skepsis, a palavra grega que vai trazer a ideia de ceticismo, não significa duvidar de tudo. Skepsis tem a ver com exame, investigação. Então, que eu possa ter um pouco mais de coragem para examinar a vida, examinar o que acontece e dar ouvidos a quem possa me trazer um pouco mais de dado de realidade, me colando a ela, mesmo que esse colamento com a realidade não seja algo sempre gostoso, não seja algo sempre feliz, sempre carregado de alegria. Isso significa amadurecer para olhar o mundo como o mundo se mostra. Óbvio que nunca vai ser possível termos um contato direto com a realidade. Sempre teremos filtros, sempre teremos elementos protetores da nossa psique que vão nos defender de um choque direto com alguma realidade, mas mesmo assim, como diria Leon Festinger, né, da psicologia social, um grande estudioso, talvez aquele que foi o criador do termo dissonância cognitiva, às vezes as pessoas diante da realidade têm uma dor tão grande, sentem uma sensação tão desconfortável, porque aquela realidade não bate com aquilo em que ela acredita, que a pessoa foge dessa realidade. É como se essa realidade não existisse. A dissonância cognitiva levando as pessoas a dizerem: eu prefiro a fantasia. E aí eu vou escolher a pílula azul da Matrix. Entre a pílula azul, né, que me diz esta é a realidade, e a pílula vermelha, que me diz a realidade é uma coisa bem diferente, é uma coisa que para você talvez seja dolorosa,
a realidade não é a fantasia da pílula azul, a realidade provavelmente é a dor da pílula vermelha. Então, quando Neo, e aqui para nerds como nós, para as pessoas que gostam de cinema, que se lembram dessa cena icônica, não é? Em que Morpheus mostra as duas pílulas, as duas cápsulas, uma azul e uma vermelha, e ele fala, olha, se você escolher a azul, você vai ter uma manutenção da ideia da fantasia, da ideia do talvez, daquilo que não é, daquilo que querem que você perceba. Mas se você escolher a vermelha, aí sim, aí você vai ter alguma dor, mas você vai estar enfrentando a realidade. Ou seja, no dizer de Platão, você é alguém que pode sair da caverna. Você é alguém que pode olhar o mundo lá fora, por mais que a luz desse mundo lhe traga algum incômodo aos olhos. Então, amigo, descolar-se da realidade pode ser uma saída para quem tem medo da dor. Colar-se à realidade o quanto for possível, óbvio, é algo que pode trazer algum desconforto, mas vai também apresentar para nós uma possibilidade de tomarmos decisões mais coerentes, né? Porque a gente pode decidir com um pouco mais de pé no chão a vida que queremos ter quando nós temos algum contato mais forte com aquilo que é, com a realidade que está aí. Você fala de dissonância cognitiva, né? Me remete inicialmente a um pensamento de Fernando Pessoa, né? Quando ele cita o que é tudo, senão que de tudo eu penso. Né? Como, de fato, existe aí a interpretação pode estar tão descolada da realidade, a meu favor, que pode trazer muito mais prejuízos do que caso permitisse o alinhamento do meu pensamento com a própria realidade. É algo muito interessante pensar nisso. O Michel de Montaigne, ele também tem uma frase interessante que diz o seguinte: e pensar que eu passei a vida inteira pensando em desgraças que nunca ocorreram. Então ele não fazia colagem com a realidade. Muitas vezes o socorrismo nas desgraças interpretativas também é uma forma de fuga, não apenas nas alegrias. O masoquismo, neste caso, também é uma forma de você sabotar a realidade. Nem sempre sair da caverna e a paideia, que é a ascensão do conhecimento ao encontro da luz solar, significa libertação. Muitas vezes você tem que estar dentro da caverna e enxergar melhor suas sombras para poder, como diria Nietzsche, afinal de contas, toda noite é um sol, todo inverno é uma primavera. Ou seja, a gente não são propriamente dita as posições, é como a minha mente se dirige. Eu posso só mudar de ângulo, eu posso me tornar um espiritualista e mesmo assim continuar pensando o mundo e a minha relação com minhas dores de uma forma escamoteada e sabotadora. Então, isso vale muito. Eu penso que a questão da colagem, sabe, Cal, a gente está colocando a felicidade como um valor absoluto em relação à vida, e eu trouxe a pergunta inicial, se a gente ama mais a vida que a felicidade, ou a gente ama mais a felicidade que a vida. E uma das coisas que a gente aprende no processo de maturação, de vinculação do pensamento com a realidade, são duas experiências: a solidariedade e o amor. A solidariedade é muito importante porque ela é transcendentalidade, quando ela, logicamente, ela é por um vínculo, digamos, autêntico, tá? Também ela pode ser sabotada, pode fazer com que o indivíduo use a solidariedade como forma de se envaidecer e de se autoafirmar. Tem até uma diferença categórica entre o pensamento de Pitágoras, que diz que o amigo é um segundo eu. Kierkegaard, na veia cristã, questiona Pitágoras. Ele diz: o amigo não é um segundo eu. O primeiro, o tu é o primeiro. Né? Ou seja, o amigo não é um segundo eu. O amigo é um primeiro tu. Ou seja, aponte com o outro. E aí me remete duas coisas que eu acho que suplantam a questão da felicidade com o valor absoluto e conectam mais as pessoas à realidade, que é o exercício da empatia versus a prática da solidariedade, e o amor, que é tão cantarolado, mas o amor, como é concebido na obra fantástica de Tristão e Isolda. Quando os dois morrem num amor intenso que um tinha pelo outro, e esse amor carregado de dores e sofrimentos, porque as relações hoje estão tão liquefeitas
E as pessoas, quando se magoam com as outras, elas se separam. Na verdade, o amor se vincula pela superação das mágoas, e não pela evitação delas. Então, na obra Tristão e Isolda, eles se amam tanto, mas terminam morrendo. E conta a lenda, e depois de um certo tempo do sepultamento deles, constataram a sociedade que brotou uma rameira do ataúde de Tristão, uma espécie de videira, que atravessou o caixão dele e foi visitar o caixão de Isolda, que dela brotou uma roseira. E as duas rameiras, a videira e a roseira, se entrecruzaram no espaço, como estivesse dizendo, de forma metafórica, o amor vence a morte. Então, eu queria dizer assim o seguinte: o que faz com que nos colemos à realidade é o vínculo. Como diria Donald Winnicott, quando a criança nasce, quando a criança é expulsa do útero, a nossa primeira experiência é de dor, angústia de separação. Ninguém nasceu sorrindo, todos nós nascemos chorando, porque padecemos da primeira experiência, da primeira inscrição psíquica no mundo, que é a dor, a angústia. Mas logo depois, nós temos a segunda experiência. Nós somos reconduzidos ao encontro de nossas mães para o abraço. Então a gente fica com a segunda inscrição psíquica. Não obstante o mundo hostil e por mais angustiante que seja, se eu tiver alguém comigo, tudo valerá a pena. Esse é o broto do amor paulino, né? E recupera o status do vínculo, né? O Winnicott, ele coloca no sentido metafórico: a criança não nasce quando sai do ventre de sua mãe. Ela nasce quando entra no coração da sua mãe. É o afeto que dá nascimento ao sujeito e suplanta a felicidade, e que gera maturidade e cola o sujeito à realidade. O que Sêneca, na Sabedoria Estoica, que foi revisitada por um pensador da contemporaneidade, que é André Comte-Sponville, ele traz de uma forma muito simples, mas tão eloquente: esperar um pouco menos, lamentar um pouco menos, amar um pouco mais. Como se essa ideia, como você traz, do amor e da solidariedade, fizesse com que a gente pudesse estar no mundo de uma maneira mais plena. E mais plena não significa obrigatoriamente mais feliz o tempo todo. Meu querido, que papo bom e que hora que passou rápido, tá? Como normalmente é assim que acontece, né? Quando a gente está imerso em alguma coisa muito positiva, e para mim trocar ideias é uma coisa muito positiva. Sempre que a gente pode compartilhar um pedaço de pão, você sai com uma parte, eu saio com outra. Mas quando a gente pode compartilhar conhecimento, você sai com um mundo e eu saio com outro, né? Então a gente cresceu muito. Eu espero que as pessoas que aqui estiveram também tenham crescido muito conosco. Meu querido, como as pessoas te acessam e conhecem um pouco mais de quem é Spencer Júnior? Você tem aí um minutinho para dar o seu recado de como as pessoas podem te encontrar, que senão daqui a pouco a live acaba. Vai ser bem rápido. Eu vou usar aqui no pensamento inicial do Confúcio sobre a felicidade, quando perguntam quando a gente sabe que uma pessoa é feliz. E ele usa a seguinte metáfora: quando tu nascestes, todos sorriam e tu eras o único que choravas. Para saber se tua vida valeu a pena, segue-a fielmente a ti, ao ponto que quando tu morreres, sejam eles que vão chorar e tu aquele que vai sorrir. Então vão me encontrar sorrindo e chorando no meu Instagram, que é o @Spencer Júnior, Instagram é Júnior Spencer. Um grande abraço, Carl. Foi um prazer. Querido, tudo de bom. E o pessoal que gostou e que quiser mandar essa live para outras pessoas, ela vai ficar aí registrada no IGTV, né? E você pode encontrar no meu feeds, e você pode, então, também entrar no nosso, tanto no meu Instagram como no do Spencer, para poder obter mais informações sobre aquilo que a gente anda aprontando. E quem gostou dessa live, manda coração aí, manda coração. Vamos ver os corações aqui, amigo? Vamos ver, estou vendo. Um cara de coração rosa, vermelho, azul. Tem pílulas vermelhas e azuis. Querido, gratidão. Salva a live, viu? Ponteirinho da gratidão lá em cima, tá? Valeu, meu amigo. Foi uma experiência maravilhosa. Tudo de bom. Um abraço. A gente se vê. Beijo no coração. Até mais.
E ao pessoal querido, Obrigado. todo mundo, tchauzinho.